Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No último vídeo a gente explicou os fundamentos da radiação e basicamente os pré-requisitos para a gente ter total domínio dela. Agora a gente vai falar das propriedades da radiação que a gente tem que ter total conhecimento. Lembrando, eu fiz um vídeo sobre propriedade da potenciação. Aí tu pode dar uma olhada no canal que tu vai encontrar esse vídeo, porque ele é essencial para a gente entender completamente o processo de as propriedades da radiação. Tendo em vista que algumas propriedades dessa intercambiam com as propriedades de potenciação. Então, bora lá. Vou tentar puxar de cabeça aqui todas as propriedades. A primeira propriedade, pronto. A primeira propriedade é a propriedade de multiplicar o índice e o expoente do radicando. Então, eu estou falando dessa linguagem técnica mesmo. É tu justamente pegar o índice e o expoente do radicando e multiplicar pelo mesmo número. Como assim? Então, se eu tenho... Nossa, tá muito feio. Essa aqui é a primeira. Se eu tenho a raiz cúbica de, de 5 ao quadrado, o que é essa propriedade diz? Ela diz que eu posso simplesmente pegar o expoente e o índice multiplicar pelo mesmo número. Eu vou multiplicar por 4, por exemplo. E o que vai dar? Vai resultar em um número que ele é igual a esse aqui. Ou seja, o que isso significa? Significa que se eu pegar o 3, multiplicar por 4, pegar o 2, multiplicar por 4, isso é igual a raiz, nem sei que número é esse, né? Donésima, de 5 elevado a 8. Essas duas estruturas aqui elas são iguais, porque a gente está fazendo a mesma operação, tanto em cima quanto embaixo. Então, tal que dividir por 4, tu vai encontrar justamente o quê? 12 dividido por 4 dá 3. 8 dividido por 4 dá justamente 2. Ou seja, é a mesma coisa que tu tinha aqui. Elas são equivalentes. Essa é a propriedade. Tu pode multiplicar tanto pelo índice, como tu vai multiplicar o índice e o expoente do radicando por o mesmo fator, e isso não altera o resultado. É que nem fração. Se eu tenho 3 quintos aqui e eu simplesmente multiplico em cima e embaixo por 7, dando 21,35 avos, essas estruturas elas são iguais. Por que elas são iguais? Elas são equivalentes. Mesmo diante da distinção entre o numerador e o denominador, elas apresentam o mesmo quociente. É isso que torna ser equivalente. Ou seja, é a mesma coisa aqui. Nesse caso, elas apresentam o mesmo resultado. Próxima propriedade é a propriedade da... a gente pode ir para primeiro. Eu não cheguei a falar dessa, eu acredito, na aula. Não lembro se eu cheguei a falar. Mas existe uma propriedade que é quando a gente tem justamente um número com a base elevado a um expoente fracionário. Quando eu tenho, por exemplo, 3 elevado a 1 sobre 2, o que isso significa? A gente vai usar a propriedade. Qual é a propriedade? Vai puxar o denominador como índice de uma raiz e o numerador ele cai como expoente. Então fica 3 elevado a 1. Vou fazer outro exemplo aqui. Então, se eu tenho 4 elevado a 3 quintos, o que eu falei? Tu pega o denominador e puxa como índice de uma raiz. Fica a raiz quinta de 4 e esse 3 ele cai como expoente de 4 elevado a 3. Ou seja, a propriedade diz que se tu tem justamente um radical com índice n, um radicando A elevado a, por exemplo, o E, na verdade é o contrário, né? Estou dando a resposta. Se tu tem um A elevado a E sobre I, este I, ele sai e justamente ele sai como o índice de uma raiz e esse numerador, ele cai como o expoente do radicando. N elevado a N. O que a gente fez? Puxamos o 5, ele veio como índice, a gente puxou o 5, ele veio como índice, e o 3 caiu como expoente do radicando. Essa é
a propriedade. Vamos fazer mais um para deixar aqui mais emblemático. Se eu tenho o 4 elevado a, por exemplo, 2 terços, o que, que eu estou dizendo? Eu pego esse 3, ele sai como limite da raiz. Nossa, mas que raiz feia. E o numerador, ele cai como o expoente do radicando. Raiz cúbica de 4 elevado a 2. Essa é a propriedade. Pegando o gancho dessa aqui, a gente já vai para a terceira. A gente vai para a terceira, que é a representação. Se eu tenho, vou pegar esse aqui mesmo. Se eu tenho raiz cúbica de 4 ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 4 dentro do parênteses elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa. Então, se eu tenho a raiz quinta de 7 elevado ao cubo, isso aqui é literalmente a mesma coisa de raiz quinta elevado de, da raiz quinta de 7 elevado ao cubo. Ou seja, esse expoente aqui é a mesma coisa dele estar justamente em cima do 7. São representações diferentes que dizem respeito à mesma coisa. Então, essa não é nenhuma propriedade, está mais para uma representação. Então, beleza. Se eu tenho um expoente aqui, se eu tenho, perdão, o expoente aqui, ou ele separado por parênteses, são a mesma coisa. Próximo, a gente pode falar da propriedade de simplificação. Então, lembra que a gente poderia multiplicar? Na verdade, é o contrário. É pegando o gancho dessa segunda aqui. Lembra que a gente poderia pegar uma fracionária e transformar numa raiz? A gente pode fazer meio que o contrário. Aí eu vou pegar o gancho e explicar o processo de simplificação de índice com expoente. Se eu tenho, por exemplo, a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de, perdão, de 6, que seja elevado ao quadrado, a gente simplesmente pode simplificar o índice com expoente. Então, na prática mesmo, de modo específico, se eu tenho uma raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, tu simplesmente simplifica as raízes. As raízes não, pô. Tu simplesmente simplifica o índice e o expoente. Ou seja, é, raiz quadrada de 6 ao quadrado é 6. Agora, por quê? Porque se tu for perceber, lembra que a gente, quando a gente tinha 3 elevado a 3 quartos, a gente puxava esse aqui, que é o denominador, como o índice dessa raiz. Se tu fizer o contrário, tu vai retornar para cá, não vai? Então vem comigo. 6 raiz quadrada de 6 ao quadrado é a mesma coisa que pegar o 6, puxar esse 2 para cá, elevado a 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 6 elevado a 1, que é o 6 que estava aqui. Na prática, a gente fez o quê? Simplifica as, o índice e o expoente. Aqui, a gente já pega gancho para um outro exemplo. Se eu tiver, por exemplo, a raiz quarta de 3 elevado a 8, o que, que eu posso fazer? A gente tem dois caminhos. O caminho da gente simplesmente simplificar, fica 3, fica 3 elevado a 2, ou tu visualizar que esse 4 ele vai passar para cá como denominador. Fica 3 elevado a 8 sobre 4, que é igual a 3 elevado a 2, que é o 9 que a gente conhece. Então, essa propriedade da simplificação, ela parte do princípio dessa habilidade que a gente adquiriu, da gente ir da potência de racional, uma potência com um expoente racional, virando uma raiz, e uma raiz podendo retornar para a potência de expoente racional. A gente consegue adquirir essa habilidade de simplificação. Então, isso se aplica para outros índices. Se eu tenho uma raiz quarta de 6 elevado a 4, isso aqui é 6. Tu simplesmente corta o índice e o expoente. Se eu tenho uma raiz, mas que raiz fria, raiz cúbica de 5 ao cubo, corta os índices, a gente tem simplesmente o 5. Se eu tenho a raiz, é, a raiz cúbica de 9 elevado a 6, tu simplesmente simplifica o índice e o expoente, na prática tu tem 9 elevado a 2, que é o quadrado perfeito, que a gente já viu lá em cima, que é 8 em cima. Perfeito. Então, bora para a próxima.
Quinta propriedade, a gente pode ir. Acredito que a gente pode avançar para operações com números, com, racionais, não, mas com raízes, né? Deixa eu ver se tem mais alguma importante aqui. Não, tem sim, importante. Claro que tem. Não, mas já entra, né? Então, acho que a gente pode entrar nas operações. Então, operação de soma, operação de divisão de produto e de subtração. A gente vai entrar numa hierarquia. Primeiro, produto. Se eu tenho o produto de duas raízes, se eu tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, isso aqui é a mesma coisa de eu ter raiz quadrada de 2 vezes 3, mas tem um adendo. Para eu poder fazer isso, para eu poder fazer isso, eu preciso que os índices eles sejam iguais. Se eu não botei nada aqui, eu já te falei que é o quê? Se não tem nada, é o 2. Ou seja, eu tenho um índice 2, eu tenho um índice 2. Isso aqui é válido. Isso aqui é válido. Uma coisa que não pode é isso aqui. É eu ter raiz de 2, raiz quadrada de 2, vezes raiz cúbica de 8. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Pegando gancho, então a gente entendeu. Se a gente tem raízes com índices iguais, o produto é simplesmente a gente fazer o produto dos radicandos. Então, se eu tenho a raiz quarta de 6 vezes a raiz quarta de 9, eu tenho, na verdade, a raiz quarta do produto entre 6 e 9. Beleza? Se eu tenho a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27, na verdade, eu tenho a raiz cúbica do produto entre 8 e 27. Beleza? Então, essa habilidade a gente ratificou. E aqui a gente entra já pegando o gancho e já entra na outra habilidade. Eu vou puxando essa habilidade de cabeça. Essa habilidade é a habilidade da gente conseguir converter uma situação em que a gente não pode trabalhar com esses radicais e passar a trabalhar com eles. Mas como? Lembra que eu falei que para tu operar em relação ao produto, tu tem que tu tem que ter os índices iguais. Mas aqui tu tem os índices diferentes. O que que tu tem que fazer? Lembra da habilidade de tu poder multiplicar os índices por o mesmo número? Aqui é o mesmo princípio. Tu vai multiplicar os índices. Na verdade, tu vai transformar os índices em o mesmo número. Ou seja, em MMC. Tu vai fazer o MMC de cada índice aqui. Então, qual seria o MMC entre 2 e 3? A gente sabe que é o 6. Então, tu tem que transformar esse 2 em 3. 2 para virar o 6, tu teve que multiplicar por 3. Ou seja, tu não vai multiplicar apenas o índice, tu vai multiplicar o expoente. Se não tem expoente, é porque o expoente é 1. Pro 2, pro 2 virar o 6, eu multipliquei por 3. Então, vou multiplicar o expoente por 3 também. Ou seja, vai ficar 2 elevado a 3, multiplicado por... Pro 3 virar o 6, eu multipliquei por 2. Para virar o 6, eu multipliquei por 2. Então, eu vou multiplicar o expoente por 2 também. Então, fica 3 a quadrada. Ou seja, a gente cai na situação anterior. A gente está fazendo produtos de radicais com o mesmo índice. Na prática, esse aqui é o produto entre eles. Então, fica o produto entre 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Ou seja, quando a gente tem índices distintos, a gente simplesmente faz o m entre eles. Pegando o gancho, eu preciso trazer uma diferença, tá? Uma coisa é isso aqui, 3 vezes 2, que é diferente disso aqui, 3 mais 2, que é diferente disso aqui, que é diferente disso aqui. Perceba que aqui a gente tem uma operação. A gente tem realmente a operação produto. O que a gente fazer? Tem que fazer o produto, ou seja, a raiz de 6.
Aqui a gente simplesmente faz a operação da soma. Então seria o quê? A raiz de 5. Aqui não. Aqui tu não vai fazer nada. Porque a raiz, ela está incidindo apenas no 3. A mesma coisa aqui. A raiz, ela está incidindo apenas no 2 e não no 3. Então são coisas diferentes. Vão com certeza dar valores diferentes. Beleza? Cadê? Não, tudo certo. Beleza. Eu acredito que não tenha esquecido nada. Então, bora continuar. A gente parou nos índices diferentes. Bora pro próximo. Que é o quê? A gente pode trabalhar com a divisão. A gente trabalha com a multiplicação, a divisão é a mesma coisa. Se eu tenho a raiz quadrada de 10 dividido pela raiz quadrada de 5, isso aqui é a mesma coisa dentro do raciocínio de produto, pelo fato de eles estarem com o mesmo índice, a gente vai ter que isso aqui é a mesma coisa do que 10 dividido por 5. Por que, que a gente pode fazer essa manobra? Porque os índices são iguais. Então, por exemplo, uma situação muito clássica, tipo essa daqui. Tu tem raiz de 27 dividido por raiz de 3. Tu não sabe nem a raiz do 27 quadrada, no caso, e nem a raiz quadrada de 3. Mas isso aqui, pelo fato deles terem o mesmo índice, a gente simplesmente pode fazer essa manobra aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 27 sobre 3, que é a raiz quadrada de 9, que é o 3 que a gente conhece. Então, essa habilidade aqui é justamente relacionada aos índices iguais. Se os índices forem diferentes, a gente cai nessa situação aqui. Então, se eu tenho a mesma coisa, se eu tenho raiz cúbica de 4 dividido pela raiz quadrada de 5, eu vou ter que transformar os índices no mesmo índice, no caso. Que no caso aqui é 2, eu vou ter que transformar em um índice de raiz 6. Para o 3 virar um 6, multipliquei por 2. Vou ter que multiplicar tanto o 3, que é o índice, quanto o expoente, que é 1, por 2. Então fica 4 ao quadrado. O expoente é 2. Para virar o índice 6, o expoente não. O índice é 2. Aqui é o índice. Aqui é o índice. O índice 2 para virar o índice 6, multipliquei por 3. Multiplica o expoente do radicando por 3 também. Isso aqui fica 5 elevado a 3. Agora a gente pode aplicar a propriedade. A mesma coisa de 4 ao quadrado, raiz múltipla de 4 ao quadrado, dividido por 5 ao cubo. Essa é a habilidade. Beleza? Então, bora para a próxima. A gente ratificou. Quando a gente está diante de uma divisão de raízes, basta a gente perceber que tem o mesmo índice, a gente realiza essa manobra. Se não, a gente justamente trabalha com isso aqui, coloca no mesmo índice e realiza essa manobra. Com produto de divisão foi. Com produto de divisão foi. Lembra que com produto, o requisito era o índice ser o mesmo. Então, tanto no produto quanto na divisão, o que, que tem que ser igual? Tem que ser o índice. Agora a gente vai trabalhar com a operação de soma. Então, essa é a parte 1 das propriedades. Parte 1. Vou trazer as outras propriedades na próxima aula para ficar bem repartido, porque a gente vai trabalhar com operações de soma e de subtração, que seria um pouco diferente dos produtos. Então, essa aqui é a parte 1 das propriedades, e a gente vai para a parte 2. Então, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o like e deixe comentários sobre o que você está achando desses meus vídeos aqui. Beleza? Até a próxima. Falou!